vamos começar o estudo das normas de circulação e já chama sua atenção para o seguinte: norma de circulação e conduta é o conhecimento mais importante da legislação de trânsito, porque é ele que está diretamente ligado à redução dos índices de acidente de trânsito. É a forma que você deve se conduzir no trânsito. Por conta disso, por conta da importância do tema, a sua avaliação vai se dar principalmente em cima das normas de circulação e nós vamos olhar artigo por artigo, inciso por inciso e discutir o tema de forma sistemática, sistematizada. O que é isso? A gente vai olhar para aquele tema e vamos ver como que a gente pode crescer na discussão olhando para toda a legislação de trânsito. Então vamos enfrentar aqui o primeiro artigo, que é o artigo 26. Os usuários das vias terrestres devem, aí o primeiro mandamento é abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas e animais, ou ainda causar danos à propriedade pública e privada. Então vamos aqui comigo, olha. Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo. Aqui você já consegue visualizar que você deve dirigir com atenção, olha a correspondência no capítulo das infrações de trânsito, com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. É importantíssimo você perceber que aqui você tem uma correspondência com o artigo 1º, parágrafo 5º do CTB também. O artigo 1º, parágrafo 5º do CTB, ele vai te informar que a prioridade do Sistema Nacional de Trânsito, dos órgãos, é a defesa da vida. E você, como condutor, tem que estar ligado a isso. Bem, implicações, correlações que você encontra. O artigo 69, de forma indevida, né? Diz que dirigir atacando a segurança é uma infração leve. Eu não sei se você lembra disso, né? Mas quando eu falo de natureza da infração, você tem a leve, a média, a grave e a gravíssima. A leve são 3 pontos, a média 4, a grave 5, a gravíssima 7. Não existe 6 pontos, né? Então, meu aluno, falando com você sobre as nossas multas de trânsito, é legal você perceber que a leve 3 pontos, a média 4, a grave 5, a gravíssima 7, e você tem os valores previstos na legislação de trânsito. Essa leve aqui, que é 88 e 38, existe aquela do pedestre, que é dividida por 2. Na gravíssima, você tem diversos fatores de multiplicativo. Você tem gravíssima vezes 3, que é transitar no acostamento, ultrapassar em linha contínua amarela, gravíssima vezes 10, 5, perdão, né? Você tem a da lei seca, que é vezes 10, né? A reincidência na lei seca é vezes 20. Então essa gravíssima aqui tem fator multiplicativo, mas você não multiplica o ponto, né? Você multiplica apenas o valor. O ponto você não multiplica, e lembrar para você que 20 pontos no período de 12 meses gera a suspensão. Então, desde já, vamos voltar aqui para o inciso 1º, já é o primeiro que a gente está enfrentando norma de circulação e já com todo esse comentário, né? Então, abster-se de todo ato que possa constituir perigo. Aí você viu a prioridade do Sistema Nacional de Trânsito e viu uma infração correspondente. Ele diz assim, ó, perigo ou obstáculo. Por quê? Porque você, quando
gerar obstáculo indevido na via, tem diversas infrações na via. Você tem, por exemplo, o artigo 245 do CTB e o 246, que trata do cara que obstaculiza a via indevidamente e aquele que utiliza a via para depósito. Tranquilo? Perceba que eu estou falando de pessoa física, né? Que está gerando obstáculo na via, porque o tema é trânsito. Trânsito é pedestre, é condutor, é proprietário, é animal. Tranquilo? Então você tem o 245, 246, são aquelas chamadas infrações impróprias de trânsito, são aquelas que não ocorrem no trânsito, mas você pode bloquear a via com o veículo. Né? E você já teria o artigo 253 e 253A. O 253 é a gravíssima e o 253A é o cara que vai bloquear a via por conta de greve. Essa é muito mais salgada, né? E ele diz, olha, ou obstáculo para o trânsito de veículo, pessoas e animais, então por isso que entra todos esses artigos, ou ainda causar danos à propriedade pública ou privada. Aqui eu vou precisar de mais uma tela, porque a gente vai precisar discutir esse dano à propriedade pública ou privada. Olha que coisa interessante. Aqui, meu aluno, aqui a gente vai ter que dar uma olhada em dois artigos do CTB que fala de responsabilidade. Ele diz, olha, e você deve abster-se de causar danos à propriedade pública ou privada, beleza? Quando a gente fala em responsabilidade, e aqui você tem que começar a pensar que você é o especialista, a responsabilidade que uma pessoa tem, ela está diretamente relacionada a um ilícito praticado. Porque você pode praticar um ilícito administrativo que vai te gerar uma responsabilidade administrativa. Você pode praticar um ilícito civil que vai te gerar uma responsabilidade civil. Você pode praticar um ilícito penal que vai te gerar uma responsabilidade penal. Na responsabilidade administrativa, você tem no Código de Trânsito Brasileiro penalidades previstas lá no artigo 256. Desde já é legal você perceber, porque você é especialista, as penalidades você vai usar esse método aqui de memorizar. Ó. CASCAM, mas risca um A, porque um A saiu da relação, é legal você saber que ele saiu da relação. Perdão, responsabilidade administrativa, existe penalidades prevista no artigo 256 do CTB. Tranquilo? Essas penalidades seriam a cassação, a advertência por escrito, a suspensão do direito de dirigir, o curso de reciclagem para condutor infrator, que você faz na LM cursos de trânsito. Esse aqui era a apreensão do veículo. É importante já não confundir a apreensão do veículo com remoção. O carro está sobre a calçada, você pode levar para o depósito? Pode, isso é remoção. A apreensão, o carro ficava preso no depósito, você pagava e não tirava. Isso não existe mais. Tranquilo? E a multa. Então, por conta de um ilícito administrativo, essas são as sanções do Código de Trânsito Brasileiro. Já o ilícito civil é aquele que gera indenização. E o ilícito penal é aquilo que vai trabalhar em cima da sua liberdade. Existem outras infrações penais, né? Existe a multa penal, existe a restritiva de direito, mas
A mais grave, que é a nossa referência, é a privativa de liberdade. Tranquilo? E na civil, a indenização. O Código de Trânsito Brasileiro, ele trata dos 3 casos. Tranquilo? Existe um capítulo das infrações, existe a parte que o Código de Trânsito Brasileiro trata da responsabilidade civil, né? Ele trata da responsabilidade civil dos órgãos de trânsito, no artigo 1º, parágrafo 3º, a gente já vai ver a literalidade. E também trata de responsabilidade civil no artigo 113, né? A montadora do carro que dá o carro com defeito e você sofre um acidente. É a responsabilidade civil do CTB, tanto no artigo ou no outro, essa responsabilidade é objetiva. Ou seja, sofreu dano por conta da ação do outro, não importa se ele agiu com dolo ou com culpa, ele tem que te indenizar. Beleza? Estou falando de responsabilidade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e a responsabilidade daquele que fabrica a peça ou veículo. Pode ser o importador, que substitui o montador, quando você traz do exterior, enfim. É a ideia que você tem que começar a desenvolver. Tranquilo? Bem, então olha o que nós estamos enfrentando aqui, olha. Nós estamos estudando o artigo 26, inciso 1 do capítulo Norma de Circulação, que diz, abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículo, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos à propriedade pública ou privada. Essa responsabilidade aqui do particular, ela não é objetiva, ela é subjetiva. O que isso quer dizer? Se você bate no carro de alguém, esse alguém querendo indenização tem que provar que você não cumpriu as normas de circulação. O ônus da prova cabe a quem alega. O ônus da prova cabe a quem alega. Quem diz que você errou, tem que provar que você errou. Beleza? Então perceba que é necessário que você erre para que você indenize alguém. Agora o Estado erre de forma dolosa ou culposa. Beleza? O Estado, ainda que se você cai num buraco numa via, por exemplo, olha a diferença. A pergunta é, quem tem que fazer a manutenção daquela via? É o Estado. Você caiu porque o Estado não fez a manutenção? Você tinha chance de desviar? Não, não tinha, porque não tinha como prever um buraco naquele local. Então o Estado te indeniza. Sofreu um acidente porque o semáforo estava ruim. O Estado te indeniza. Não existe essa apuração do dolo e da culpa. Basta você provar que uma desatenção do Estado gerou a indenização. O ônus da prova vai para o Estado. Beleza? É ele que tem que dizer que não, a culpa foi sua, não você mostrar o erro do Estado. Tranquilo? Bem, ainda dentro desse artigo 26, nós vamos trabalhar o inciso 2º e, na sequência, olhar as correspondências dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos dar um intervalinho agora, a gente volta já.